Livro de 3 João, versos de 1 a 8. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade? Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isso fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Nosso tema dessa devocional é importante elogiar. E esse texto aqui nós não vamos estudá-lo especificamente, mas eu trouxe como exemplo. Paulo, por muitas vezes, falando às igrejas, ele trazia características positivas dessa igreja. Até mesmo igrejas que ele iria, depois de alguns momentos, criticar e chamar a atenção por problemas que elas estavam tendo ou cometendo erros, mas ele sempre tinha uma palavra específica recordando das virtudes dos outros. E a gente está vivendo um tempo em que tem um lado que gosta e fala só o bem de uma pessoa, e tem um lado que não gosta e fala só o mal daquela pessoa. Então, quantas vezes a gente vê uma mesma pessoa e de repente você ouve as melhores coisas sobre ela, mas em um outro momento você ouve as piores coisas sobre ela. E na verdade não é assim, né? Nós precisamos saber discernir as coisas. Mas nosso ponto aqui hoje é a importância de, sim, elogiar, falar bem das pessoas. Haverá um momento de nós, de certa forma, criticarmos, de nós ajudarmos, ensinando alguém. Mas existem momentos específicos em que a única coisa que nós precisamos fazer é parabéns, você está desenvolvendo, você é uma pessoa que eu estou ouvindo outros falarem bem de você. Isso é muito importante. Por que Paulo fazia isso? Para motivar aqueles irmãos a continuarem. Aqui no caso ele diz que ficava muito contente de ver que os seus filhos andavam na verdade. Ele está chamando de filhos porque é filho espiritual. Ele pregou o evangelho àquele homem, àquelas pessoas, e ele diz: eu estou muito feliz de ver que vocês estão andando na verdade. E ressalta qualidades daqueles irmãos. E isso é bom, vocês estão no caminho certo, porque às vezes a gente está fazendo certas coisas e não sabe realmente se aquilo está sendo importante, está ajudando alguém, serve para alguma coisa. E nós precisamos sim elogiar. Aí a gente começa a pensar, às vezes a gente fala, mas eu não vou elogiar porque fulano vai se sentir, digamos assim, orgulhoso, ou ele vai levar isso para um lado achando que ele é melhor do que os outros. Irmãos, aquele que é orgulhoso, ele vai ser orgulhoso, sem elogio, com elogio. E sim, às vezes se você elogiar alguém, aquilo lá será um motivo para orgulhar, para ele se orgulhar. Mas e os outros? E os outros que sinceramente estão buscando trabalhar e não vão ficar inchados por serem elogiados e sim motivados? Essas pessoas nós precisamos atender. Nós precisamos falar, nossa, você está bom, é bom que você veio à igreja, é bom que você cantou essa música, é bom que você fez isso, porque isso vai ser para essa pessoa que não é orgulhosa, que está servindo a Deus e sabe que está fazendo para a glória de Deus, motivação para ela continuar. Isso é muito importante. Sobre elogiar, algumas coisinhas rápidas aqui. Primeiro, elogiar na medida. O que eu quero dizer com elogiar na medida?
Você não pode chegar para um desafinado e falar, nossa, você canta lindamente, parece um cantor de ópera. Mas não é isso que eu estou falando. Elogiar simplesmente por elogiar qualquer pessoa, muitas vezes mentindo. Não, você deve exatamente, conforme sentiu no seu coração, viu o esforço de alguém, e falar para aquela pessoa aquilo específico, na medida daquilo que acontece. Elogiar também com sinceridade. Quando a gente elogia alguém, isso deve ser feito com amor ao próximo e não por falsidade. Quantas vezes por trás você fala, aquele fulano lá está desexibido, aquele fulano lá está fazendo aquilo, se acha o máximo. Aí você chega perto da pessoa, parabéns, nossa, como você evoluiu, como você canta bem, como você faz bem. Não é assim, né? Nós temos que ter sinceridade e elogiar. Aí quem faz isso está mais interessado politicamente em ser também conhecido, né? Porque você fica feliz com uma pessoa que te elogia e as pessoas sabem disso. Então elas vão elogiar só para que ela também seja prestigiada, seja lembrada. Não é este caso. Elogiar é importante, mas o autoelogio é altamente perigoso. Aí a gente parte para uma outra parte. Seja o outro que te louve, e não a sua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Provérbios 27, 2. Seja o outro que te louve. Ah, mas ninguém está vendo, então eu vou falar, né? Ninguém viu quanto eu sou maravilhoso, eu vou contar. Não. Não conte. Viram. Se não falaram, talvez o erro seja deles, e não falar. Mas não seja você. E aí, tem uma frase aqui de Timothy Keller que diz o seguinte: não é recomendado e chega a ser um grande destruidor de uma boa ação, o autoelogio. O autoelogio que sai da nossa própria boca quase sempre é um tiro no pé. Ele faz com que os outros tendam a não acreditar no que está sendo dito. Então ele diz, o elogio, ele vai fazer o contrário do que a gente imagina. Quando a gente fala bem de nós mesmos, acabamos destruindo aquilo de bom que a gente tinha acabado de fazer. E se a gente só faz, as pessoas, talvez mesmo sem elogiar, vão ter uma visão boa daquilo que nós fizemos. Agora, se a gente vem se elogiando, a gente tira essa coisa boa. E uma coisa também importante, que às vezes até a humildade, se elogiar com humildade, é um problema. O que eu quero dizer com se elogiar com humildade? Alguém fala, nossa, você canta muito bem. Aí você fala, não, então, isso aí, né? Eu não sou ninguém, eu não sou nada, nunca estudei, não canto, eu canto até mal, né? Você, sabe aquele que se orgulha da sua humildade? É mais ou menos isso. Não, eu não sou como os outros lá, eu sou tal. Então, o melhor, quando você é elogiado, obrigado. Não aproveita, né? Você estava doidinho para falar, mas já que falaram, então eu vou dizer, realmente, eu sou muito bom, aí começa o autoelogio. Não fale nada, só agradeça. Mas voltando a essa necessidade de elogiar o próximo, aqui está um ponto importante. Se a gente não pode fazer o autoelogio, se nós não devemos nos elogiar, quem é que vai nos elogiar? Então, nós como igreja, nós temos essa questão de incentivar o nosso próximo, ajudá-lo também, colocando os pontos positivos daquela pessoa, falando dessa pessoa. Agora, sobre não ser elogiados, nós devemos elogiar, mas nós não devemos ficar bravos quando nós não somos elogiados. Nós não devemos ser dependentes dos elogios. Nós servimos a Deus e nós devemos elogiar, mas não devemos ficar ressentidos por não ser elogiados, não ser lembrados. Isso aqui é muito difícil, porque às vezes só você sabe o quanto você trabalhou para fazer determinada coisa, para servir a igreja ou para fazer aquilo bem feito. Aí você fica pensando, poxa, mas ninguém percebeu que eu fiz isso? Ninguém imagina? Ninguém nem sabe?
O pastor nem falou nada sobre o pastor. Fiquei a semana inteira trabalhando para a igreja, fiquei o dia inteiro lá servindo a igreja e ninguém falou nada. Então nós não podemos ter esse tipo de pensamento. Podemos até sentir um pouquinho de tristeza, poxa, ninguém fala nada, mas isso é algo passageiro. Você dá uma pensadinha e fala, esquece, sai para lá, né? E continue a servir, porque Deus sabe tudo que você fez, Deus está vendo, né? Deus está te recompensando. E quando a gente faz realmente para a glória de Deus, a gente não vai se preocupar com isso. Se a nossa preocupação é receber louvor, a gente está realmente errado já, porque talvez a gente esteja tirando essa glória que é para Deus, para o Senhor. É importante elogiar, que a gente possa tirar de lição essa mensagem, essa meditação desta manhã, né? E que Deus nos dê sabedoria para falar as palavras certas, porque não é fácil, né? O que eu vou elogiar? A que medida eu devo elogiar? É aquele que elogia e já dá uma bronca na hora, né? Parabéns, você fez isso, mas devia ter feito. Então, isso não é elogio, não. Isso aí você estava querendo falar mal e deu uma elogiadinha antes, né? Que Deus nos dê sabedoria, e principalmente para viver em paz, sendo motivados pelo serviço e não pelos elogios. Sermos motivados por estar na casa de Deus, por fazer as coisas para Deus, e nós precisamos de ser servos. Tem faltado servos. Então, que nós possamos estar nos dispondo dia a dia mais, porque a igreja não é um lugar para a gente ficar recompensando, né? O mundo é assim, você faz uma coisa, você recebe um monte de prêmio, de recompensa, mas a igreja não pode se comparar a isso. Mas também a igreja não pode simplesmente ficar calada, né? Não dá um incentivo para a pessoa que está servindo. Então, que a gente possa encontrar equilíbrio para fazer todas essas coisas.